Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Aleluia. Glória ao teu nome, Deus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, amados. Boa noite, boa noite, boa noite. Saúde o teu irmão, saúde a tua irmã. Diga para o teu irmão, como eu vou falar para o irmão Geraldo. Irmão Geraldo, teu nome está rolado nos céus, meu irmão. Desde antes da fundação do mundo, viu? Está rolado nos céus. Os vossos nomes estão rolados nos céus, viu? Teu nome está rolado nos céus. Eu creio, eu creio. Eu creio. Amém. Amém. Pode sentar, sente, irmão. Vamos cantar só um pedacinho de um hino, pouquinho, tá? Para a gente entrar na palavra. Se a palavra do meu Deus estiver em mim e eu estiver na palavra do meu Deus, pedirei o que quiser e Ele me dará, pois Deus ama todo aquele que ouve a sua voz e vive em retidão e não deixa cair, está sempre em oração, está sempre atento ao chamado de Deus. Então vamos abrir a Bíblia Sagrada. Vamos abrir o Santo Livro na Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 1. E a segunda mensagem sobre o tema a fé dos eleitos de Deus. Fizemos a primeira pela manhã e vamos continuar agora à noite. Todos acharam? Então acompanhe a leitura, por favor. Diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Essa igreja, ela tem a responsabilidade de fazer exatamente o que o apóstolo Paulo fazia há 2000 anos atrás: promover a fé que é dos eleitos de Deus e conduzir cada ovelha que o Senhor tem trazido aqui ao pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, segundo a graça, não segundo a lei. Amém? Então vamos orar ao nosso Deus para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito nessa noite. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, aqui estamos nós, meu Deus, o teu povo, os teus servos, os teus eleitos, os teus escolhidos, em obediência à tua palavra, ao teu mandamento, guardando o dia do Senhor, considerando esse dia digno de honra, um dia que nós dedicamos por inteiro a ti. Já estivemos aqui nas primeiras horas da manhã, já tivemos uma manhã gloriosa na tua presença, já ouvimos a tua voz,
Já alimentamos o nosso espírito e agora estamos aqui de novo. E queremos aprender mais ainda. Queremos, Senhor, crescer um pouco mais no conhecimento da Tua verdade. Então fala ao nosso espírito, fala à Tua igreja, fala ao Teu povo, fala a este homem, a esta mulher, a este rapaz, a esta moça, aqueles que o Senhor, com mãos de misericórdia, com mãos de amor, tem conduzido até esse santuário, pela Tua vontade soberana. Usa-me, Senhor Deus, como Teu pastor, como Teu servo. Dá-me a inspiração para que eu saiba explanar a Tua palavra com verdade, porque a minha suficiência, ela vem do Senhor. Não é uma capacidade minha, não é uma capacidade humana, não é uma capacidade da minha carne. Não, é do Senhor, o Deus bendito, o Santo de Israel, o Senhor de todo o universo. E que tudo que for falado, Senhor, desse altar, que seja a Tua voz falando às Tuas ovelhas, para a Tua honra e para a Tua glória. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todo aquele que crer diga amém e amém. Então, meus irmãos amados e minhas irmãs em Cristo, você veja que o apóstolo São Paulo, ele diz que há uma fé que é dos eleitos de Deus, de um povo que Deus elegeu, de um povo que pertence a Deus. Só que esta fé que é dos eleitos de Deus, não é uma fé, por isso que ele diz isso, que é dos eleitos, não é uma fé que todo mundo possua. Não, ela é só dos eleitos de Deus, de ninguém mais. Só os eleitos de Deus possuem esta fé aqui. Então, essa fé dos eleitos, e você precisa entender isso aqui, não é uma fé natural, não é uma fé da carne. Por quê? Porque a fé natural, todo ser humano possui. Todas as pessoas, quando nascem, elas já têm uma fé natural. Eu disse hoje de manhã aqui, você entra na igreja, você senta no banco da igreja, você não testa se o banco está firme, se vai aguentar você, se não vai aguentar. Você já chega e senta. Você crê que ele vai aguentar você, você crê que ele não vai cair, que ele não vai quebrar. Isso é o quê? Isso é uma fé natural. Você trabalha numa empresa, num banco, numa indústria, num escritório, trabalha o mês inteiro na certeza de que quando chegar no final do mês, aquela empresa vai pagar o teu salário. Isso é fé natural. Agora, a fé natural, quando nós a trazemos para o mundo espiritual, ela pode levar a pessoa, por exemplo, a crer na Umbanda, a crer no Candomblé. Ela pode levar uma pessoa a acreditar que se ela fizer um trabalho de macumba numa encruzilhada, ela pode encontrar a solução dos seus problemas. Ela pode levar uma pessoa a ir para a porta de um cemitério, fazer um trabalho de bruxaria. Ela pode levar uma pessoa a crer em imagens, a crer em santos, a crer em velas acesas. Ela pode levar uma pessoa a crer em Maria. Quantos que creem em Maria? Quantas milhões de pessoas no Brasil e no mundo direcionam a sua fé para a Virgem da Galileia? Quando Maria morreu, Maria era uma mulher igual a qualquer outra. Ela também tinha pecados, ela também necessitou de um Salvador. Ela morreu e ela não pode interceder por ninguém. Ela não pode fazer nada por aqueles que estão vivos. Só Jesus pode. Mas tem gente que direciona a sua fé para Maria. A fé natural pode levar uma pessoa a crer em Buda, pode levar uma pessoa a crer em simpatias, a crer em rezadeira, a crer em sal ungido, numa rosa ungida, a crer, se fizer uma corrente de libertação, não sei quantas semanas, vai ser curado, vai ficar liberto, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Bom, tudo isto é a fé natural. Não é a fé dos eleitos de Deus, é a fé da carne. E esta fé natural, esta fé da carne, ela não agrada a Deus. A fé que agrada verdadeiramente a Deus é aquela fé que é um dom do Espírito Santo e que o próprio Deus
imputa ao teu espírito. Deus imputa esta fé aos seus eleitos. Então é a fé que só os predestinados possuem. Na hora que um predestinado de Deus é chamado por Deus, ele ouve a palavra, ele crê na palavra, ele é selado com o Santo Espírito da promessa, e naquele momento Deus concede àquela pessoa uma medida de fé. Ele passa a ter essa medida de fé, que é a mesma para todos nós. A mesma medida de fé que Deus me concedeu é a mesma que Deus concedeu a você. Amém? Judas diz isto. Venha na epístola de Judas, está antes de Apocalipse, versículo 3. Ele diz assim: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos irmãos que fazem jejum. Não? Desculpa. De uma vez por todas foi entregue só os irmãos da Assembleia de Deus. Só os irmãos da Cristo é Vida. Não. Uma vez por todas foi entregue aos santos. Quem são os santos, hein? Todos aqueles que o Senhor chama e lhes concede vida outra vez. Então você vê que a fé cristã, a fé genuína, é uma fé que o próprio Deus entrega aos seus escolhidos. Olha, estamos aqui pertinho. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Olha o que Pedro diz. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Quer dizer que nós obtivemos de Deus uma fé preciosa. Olha, diga para o teu irmão do lado aí, diga: olha, você obteve de Deus uma fé preciosa, preciosíssima. E não esqueçam, por favor, que esta fé só os eleitos de Deus possuem. Porque normalmente se prega, não, todo mundo tem fé, toda pessoa quando nasce recebe de Deus uma medida de fé, mas aí ela tem o livre-arbítrio e ela usa ou não usa essa fé. Não, não é verdade. Olha o que diz aqui, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, o apóstolo Paulo, ele diz: e para que sejamos livres dos homens perversos e maus. Quer dizer que há nesse mundo pessoas, homens e mulheres, né, que são perversas e más. E ele diz: porque a fé não é de todos. Diga: a fé não é de todos. Agora, esta fé que só os eleitos de Deus possuem, esta fé que foi entregue aos santos, esta fé que é genuína, que é preciosa, ela não é manifestada apenas por um simples conhecimento da verdade. Não é só porque a pessoa conhece a verdade que ela está manifestando essa fé. Ela não é manifestada apenas por você dizer amém, quando ouve falar de predestinação, quando ouve falar na segurança eterna da salvação, que salva uma vez, salva para sempre. Não, não, absolutamente não. Ela é muito mais profunda do que isso. Muito mais profunda. Nós vimos aqui de manhã Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Olha a definição de fé que o apóstolo nos dá. Ele diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Quer dizer que a fé genuína, a fé de Deus, a fé que só os eleitos de Deus possuem, ela gera em você uma confiança absoluta em Deus. Ela gera em tua vida uma confiança absoluta na palavra de Deus, no poder de Deus, na soberania de Deus. Você começa a crer que a palavra de Deus não falha, que a palavra de Deus não volta vazia. Você começa a crer que Deus pode todas as coisas, que Deus está no controle de tudo. É isso que essa fé faz. Então, quem não vive essa fé, nunca vê o sobrenatural de Deus na sua vida.
Quem não vive a fé dos eleitos de Deus, olha, vive uma vida espiritual vazia, vive uma vida espiritual sem frutos, uma vida espiritual insegura, e uma pessoa assim jamais vai agradar a Deus, jamais. Por isso que Paulo aqui, ó, no versículo 6, veja o que ele diz aí. Ele diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta fazer jejum, não adianta fazer vigília, não adianta subir as escadarias de uma igreja católica de joelho, não adianta ir para essas seitas fazer corrente, não vai agradar a Deus nunca. Não vai. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Então, sem esta fé, ninguém pode agradar a Deus. Então, não é só a pessoa dizer que crê, não é só a pessoa ter uma Bíblia, não é apenas a pessoa vir aos cultos da igreja, não, é crer na palavra, é crer no poder de Deus, é você crer obstinadamente nas promessas divinas. Olha, Jesus disse algo aqui tremendo, no livro de Marcos, Marcos, capítulo 9, Marcos capítulo 9, versículo 23, ele disse assim: ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível, ao quê? Ao que crê. Ele não disse tudo é possível ao que fica 12 horas de joelho no chão. Ele não disse tudo é possível ao que crê na oração do missionário fulano, beltrano, cicrano. Ele não disse tudo é possível ao que faz uma romaria ao túmulo do Padre Cícero. Ele disse tudo é possível ao que crê. A pergunta é: tudo é possível ao que crê em quê? Será que é o que crê numa imagem? Será que é o que crê numa vela que eles dizem que se acende para as almas? Será que é o que crê num jejum, numa corrente, numa promessa feita a um santo católico, numa fogueira santa, num saquinho de sal grosso, num copo com água colocado na frente da televisão, na frente de um rádio? Será que é o que crê num vidrinho de óleo ungido? É isso? Não. Tudo é possível ao que crê em Deus, ao que crê na palavra, ao que crê na verdade. Olha, a maioria das pessoas que se dizem evangélicas, elas não creem na Bíblia, elas não creem na verdade, e por isso não conseguem ver Deus agir em suas vidas como gostaria que Deus agisse. Pastor, mas espera lá, a maioria do povo evangélico, o irmão está dizendo que eles não creem na Bíblia. Não creem. Olha, a maioria dos que se dizem evangélicos não creem que Jesus derrotou o diabo. Experimenta falar lá fora que o diabo foi vencido na cruz. Experimenta dizer que o diabo não pode mais agir nesse mundo na tua vida. Olha, a turma cai de pau em cima de você. Você compra uma briga que você não faz ideia. A maioria não crê que das mãos de Jesus ninguém nos arrebata mais. Não, o diabo arrebata, não porque o diabo está aí mesmo, não porque se der uma bobeira, ele tira das mãos de Jesus. Eles não creem que Deus é soberano, eles não creem que Deus está no controle de todas as coisas. Não creem, meu irmão. Então, o que nós temos assistido, o que nós temos visto na realidade, é o maior festival de incredulidade de todos os tempos. Nunca se viu tanta incredulidade como nós temos visto nesses últimos tempos. Não é essa que é a verdade. Você vê que muitos dos que se dizem cristãos não são fiéis a Deus nos dízimos. Você sabia que a maioria das pessoas que frequentam igrejas não são fiéis a Deus nos dízimos? Não são generosas nas ofertas. Por que, pastor? Por que a maioria não é fiel nos dízimos? Por que a maioria não é generosa nas ofertas? Porque eles não creem na palavra, eles não creem nas promessas. Por exemplo, vem em Provérbios, capítulo 3, Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Olha o que diz o nosso Deus. Isso aqui é Deus falando. Diz assim: honra ao Senhor com os teus bens. O que é honrar o Senhor com os nossos bens? São as nossas ofertas. Ofertas de amor, oferta generosa, sempre dando o melhor para Deus, como prova de que nós reconhecemos
de que tudo que chega às nossas mãos pertence a Deus. Tudo é de Deus, nada é nosso. Então, honra ao Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. O que é as primícias de toda a renda? Os dízimos. 10% de tudo que chega às minhas mãos, Deus determinou que eu tenho que devolver para Ele 10%. Isso é uma ordenança divina. E Deus é tão bom, que Ele diz que quando nós somos obedientes, olha o que Ele faz: e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Eu pergunto, quantos têm colocado isso aqui em prática? Quantos que são verdadeiramente fiéis? Tudo que chega às mãos, a primeira coisa que faz, antes de pagar uma conta, antes de gastar com qualquer coisa, separa as primícias. Deus separa o dízimo. Quantos que fazem isso aqui? Eu pergunto, todos que frequentam as igrejas no mundo inteiro são generosos ao ofertar? Todo mundo é generoso quando dá oferta a Deus? Não. Todos são dizimistas? Não. E qual é o resultado? O contrário disso aqui, ó. Celeiros vazios, lagares vazios, sabe? A pessoa não experimenta, né, o sobrenatural de Deus. Então a fé genuína, a fé que só os eleitos de Deus possuem, ela faz com que você honre a Deus com os teus dízimos, ela faz com que você seja generoso quando você oferta alguma coisa a Deus. Então a verdade é uma só: se alguém, seja ela quem for, seja ele quem for, ouve a palavra de Deus e não coloca a palavra de Deus em prática, não toma atitudes de fé, olha, essa pessoa pode ter Bíblia, pode frequentar cultos, pode usar o nome que quiser de crente, de cristão, de evangélico, mas essa pessoa não tem a fé dos eleitos de Deus. Mas não tem mesmo, porque quem tem a fé dos eleitos de Deus, ela, primeira coisa, ela sempre toma atitudes que provam que ela crê em Deus. Porque não é ficar dizendo eu creio, é muito fácil dizer. Agora, qual é a dificuldade de ter a pessoa abrir a boca e dizer eu creio em Deus? Mas isso prova que ela crê? Não. O que prova? O que prova que nós cremos em Deus? As nossas atitudes. Você lembra que Tiago disse: a fé sem obras, a fé sem atitudes, ela é morta. Eu quero mostrar para os irmãos um exemplo que está em Lucas, capítulo 18, que a mim muito me emociona, viu? Lucas capítulo 18, por favor, versículo 35 em diante. Lucas capítulo 18, versículo 35. Então vamos ler. Aconteceu o quê? Ao aproximar-se ele de Jericó, Jesus, né? Estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Segura um pouco aí. Bom, aqui nós temos um cego que ficava pedindo esmola à beira da estrada, um homem que ficava sentado à beira do caminho, implorando às pessoas que passavam uma esmolinha por amor de Deus. Sem dúvida nenhuma que um homem desprezado pelas pessoas, você vê como é que os mendigos são? As pessoas passam e não dão a mínima. Às vezes a pessoa está ali morrendo de fome, implorando, sabe, uma migalha. Olha, a maioria passa sem dar a mínima. Então assim era esse homem aqui, ó. Um homem sem estudo, um homem que nunca havia cursado um seminário teológico, nunca. Ele era um cego mendigo, não era pastor, não tinha título de bacharel em teologia, não era doutor em divindade, não era uma pessoa importante na sociedade da sua época. Mas quando este homem soube que era Jesus que passava, quando ele ouviu o tropel da multidão, aquele barulho de muitos passos, muita gente andando junto, ele perguntou o que se passa, o que está acontecendo? Disseram: é Jesus de Nazaré que passa.
Olha, ele abriu a boca, meu irmão. Ele gritou em alto e bom som: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que muito me espanta aqui é o seguinte: quem poderia imaginar que um cego mendigo pudesse chamar Jesus de filho de Davi? Por quê, pastor? Qual é o sobrenatural nisso aí? Sabe por quê? Porque essa expressão filho de Davi era um título messiânico, que só poderia ser usado para quem fosse o Messias. Eu pergunto, como é que esse homem cego, mendigo, sabia que Jesus era o Messias? Como é que ele sabia que Jesus era o Messias? Ele não andou com Jesus, ele não viu os milagres de Jesus, ele era cego. Tudo que esse homem aqui sabia acerca de Jesus era através do que as pessoas lhe contavam. Um chegava, contava uma coisa, outro chegava, contava outra, né? Um dizia algum ensinamento que Jesus tinha transmitido, algum milagre que Jesus tinha feito. Mas veja, bastou ele ouvir aquilo que Jesus fazia, aquilo que Jesus ensinava, e esse homem creu. Os olhos físicos dele continuavam cegos. Mas, meus irmãos, apesar dos seus olhos da carne ainda estarem na mais completa escuridão, os olhos espirituais já começaram a ser iluminados por Deus. A palavra ilumina os nossos olhos. Por isso que aquilo que os escribas e os fariseus não foram capazes de perceber, aquilo que os líderes religiosos daquela época não conseguiram entender, aquilo que os sumos sacerdotes de Israel não foram capazes de perceber, um cego mendigo percebeu. Ele disse: este homem é o Messias, esse homem é o Salvador prometido, esse homem é o Messias que todos os antigos profetas anunciaram. Aleluia! Com os olhos do coração iluminados, ele compreendeu que Jesus de Nazaré era o Messias prometido. Então este homem, ele já tinha obtido a fé preciosa, e ele agora cria que Jesus podia curar a sua cegueira. Ele já começou a crer que era possível. Sabe, aquilo que era impossível à medicina, aquilo que era impossível a qualquer ser humano na terra, ele disse: mas esse aí pode, ele é Deus. Por isso que aqui no versículo 39 diz assim: e os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele porém, cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aqui tem uma coisa muito curiosa. Esta multidão aqui, meus irmãos, que pela lógica deveria ajudar o cego a chegar até Jesus, a lógica dizia isso: olha, o pobrezinho do cego, ele está gritando, ele está pedindo ajuda, ele está implorando socorro, leva o homem até Jesus. Pasmem, de repente, o que era para ser uma ajuda se torna um grande obstáculo à sua fé. Quando ouviram o cego gritando, quando ouviram o cego clamando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, a multidão começou a mandar que ele se calasse. Um grande obstáculo. Olha, meus irmãos, todos nós enfrentamos obstáculos à nossa fé. Às vezes esse obstáculo é a tua família incrédula, às vezes esse obstáculo é um vizinho ímpio, às vezes são colegas de trabalho que começam com palavras negativas, começam a querer desestimular você, começam a querer lançar dúvida no teu coração, desencorajar a pessoa. São obstáculos à fé. O cego, ele não sabia se Jesus estava perto, ele não sabia se Jesus estava distante, ele não sabia se Jesus estava mais à direita, estava mais à esquerda, ele não sabia de nada, ele era cego. E ainda por cima, uma multidão querendo sufocar o seu grito de socorro a Deus. Está aqui, ó. Agora, veja a atitude de uma pessoa que tem a fé dos eleitos de Deus. Ele não se intimidou. Cala a boca, cego, não incomoda, para de gritar, oh, que coisa mais chata. Eles não estão nem aí. Ele não desanimou. Diante das dificuldades, o que é que ele fez? Ele gritou cada vez mais:
Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha, quem tem a fé genuína, quem tem esta fé que é dos eleitos de Deus, ele enfrenta os obstáculos, ele não retrocede nunca. Olha, Abraão, nosso pai na fé, nunca retrocedeu. Moisés nunca retrocedeu. Davi não retrocedeu. Daniel, diante da ameaça de ser jogado dentro de uma cova de leões, não retrocedeu. Sadraque, Mesaque e Abidnego, ameaçados de morte, de morrerem queimados dentro de uma fornalha 7 vezes acesa, não retrocedeu. O apóstolo Paulo, diante da fúria dos judeus, não retrocedeu. E nós, meus irmãos, que somos da graça de Deus, nós que temos a fé dos eleitos de Deus, não retrocederemos também. Nós não retrocederemos nunca, em nome de Jesus Cristo. Paulo disse aos hebreus que nós não somos dos que retrocedem. Nós não somos, diga eu, não sou dos que retrocedem. Amém? Agora o versículo 40 diz assim: então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem o cego, né? E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? E ele respondeu: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Deixa eu explicar isso aqui. Olha que coisa interessante. Eu pergunto, desde o primeiro momento que ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, será que Jesus sabia que ele estava gritando? Sabia, Jesus é Deus. Por que Jesus não atendeu logo no primeiro grito? Por que Jesus permitiu que se passasse tempo, que ele continuasse gritando? Jesus não viu a multidão: cala a boca. Não viu? Viu. E por que ele não intercedeu de imediato? Porque Deus permite que surjam dificuldades na nossa vida. Deus permite, muitas das vezes, que surjam obstáculos para que você exercite a tua fé, para que você coloque a tua fé em prática. Até que ele parou e disse: traz esse homem aqui, traga ele aqui. Aí é mais curioso, porque Jesus vira para ele e diz: o que é que você quer que eu te faça? O que é que você quer? Por que Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Porque Deus sempre quer ver até onde vai a medida da nossa fé, até onde vai a nossa confiança. Porque esse homem aqui, ele podia dizer assim: Senhor, eu quero que o Senhor peça a essa multidão aí para fazer uma esmola especial. Eu sou mendigo, cego, pede aí para essa gente me dar uma ajuda. Poderia pedir isso. Ele podia: Senhor, eu quero que o Senhor me arranja aí um dinheiro extra. Ele poderia pedir uma casa própria. Senhor, eu sou cego, sou mendigo, não tenho casa, é uma dificuldade danada, dá para o Senhor me dar uma casa? Ele poderia pedir muitas coisas. O que é que ele falou para Jesus? Senhor, o que eu quero é que o Senhor abra os meus olhos cegos, que eu torne a ver. Ou seja, o Senhor pode fazer o impossível se tornar possível. Aleluia. Oh, aleluia. Olha, meu irmão, esse homem aqui não precisou fazer uma promessa para santo, não precisou fazer uma corrente, ele não precisou ungir os seus olhos com óleo, ele não precisou trazer R$1000 para participar da fogueira santa, não sei de quê. Não, ele simplesmente creu. Ele só creu, mais nada, nada mais do que isso. Pergunta: funcionou? Funcionou. O que é que Jesus disse para ele? Está aqui, ó: recupera a tua vista, homem, a tua fé te salvou. Essa tua confiança, essa tua certeza que eu posso fazer isso aí,
olha, te salvou, recupera a tua visão. Então, às vezes, uma pessoa simples demonstra uma fé poderosíssima em Deus, ao passo que às vezes você vê aí homens cheios de riqueza, cheios de cultura, às vezes apresentando títulos religiosos pomposos, apóstolos, bispos, missionários, às vezes cheios de teologia, mas vivendo na mais completa incredulidade. Na mais completa incredulidade. O cego de Jericó não teve uma fé fingida. Ele não teve uma fé apenas da boca para fora. Ele teve uma fé genuína. A sua atitude, olha a atitude, gritou, clamou, pareceu dificuldade, todo mundo sufocando a fé do homem. Esquece, quantas vezes você encontra pessoas que dizem isso? Esquece isso, que negócio de igreja, está perdendo tempo, querendo sufocar a tua fé, querendo desestimular você. Está aqui, ó. A atitude dele de não retroceder e a maneira com que ele falou com Jesus provavam que ele realmente cria em Deus. Homem, o que queres que eu te faça? O que você quer que eu faça? Senhor, que eu possa ver. Hoje o maior problema, meus irmãos, é que falta na igreja pessoas que tomem atitude de fé, pessoas que obedeçam a palavra, pessoas que ouçam a palavra e as coloquem em prática. Aqui no livro do profeta Ezequiel, no Velho Testamento, Ezequiel capítulo 33, versículo 32. Acompanhe a leitura, por favor. Olha o que Deus falou através desse profeta. Eis que tu és para eles, para o povo, como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obras. Olha que palavra dura. Olha, Ezequiel, para esse povo aí, você é como quem canta canções de amor. Sabe aquela pessoa que canta canções melodiosas, bonitas, né? Que tem aquela voz suave. Eles acham bonita a maneira de você falar, eles gostam da maneira de você pregar, eles ouvem as tuas palavras, mas não obedecem, não as colocam em prática. Eu gosto muito quando o pastor Carlos prega, viu? Olha as pregações do pastor Carlos, adoro. Que coisa boa, que coisa maravilhosa. Sim, e daí? Mas você coloca em prática aquilo que você ouve do pastor Carlos Magno? Quantos hoje que estão dentro das igrejas e fazem a mesma coisa que o povo hebreu fez nessa época com Ezequiel? Ouvem a palavra, mas não as colocam em prática. Ouve, acha maravilhoso, acha muito bom, mas praticar a palavra que é bom, nada. Olha aqui, Tiago, o irmão de Jesus na carne, na sua epístola, capítulo 1, versículo 22, Tiago capítulo 1, versículo 22, ele diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ele disse: olha, se tornem praticantes. Não adianta apenas vocês ouvirem. Se vocês não praticam, vocês estão enganando a vocês mesmos. Vocês estão achando que são de Deus e não são. Vocês estão achando que são convertidos, não são. Vocês estão achando que a ovelha de Jesus é cabrito do outro. Olha que coisa terrível. O pior engano é o auto-engano. Essa é a pior coisa. É o auto-engano. É a pessoa acreditar que é uma coisa que na verdade ela não é. Não, eu sou um crente em Jesus. E não é crente em Jesus. Eu creio que eu estou salvo. Está condenada. Aqui. Então, se eu ouço a palavra e eu pratico a palavra, olha, eu
eu devolvo para Deus os meus dízimos. Eu sou generoso nas minhas ofertas. Eu sou um frequentador assíduo dos cultos da igreja. Eu guardo o dia do Senhor. Eu não brinco com o dia do Senhor. Domingo é o dia do Senhor. É o dia do Senhor, né? Pastor, mas isso aí era da lei, pastor. Disseram isso para mim através do telefone. Era da lei, né? Jesus disse assim: ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo: todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Quer dizer que as exigências da graça são muito maiores do que as exigências da lei. Tem mais. Ouviste o que foi dito? Não adulterarás. A lei dizia não adulterarás. Jesus disse, mas comigo a coisa é mais difícil. A minha exigência é maior. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Irmãos, a graça, ela está sempre além da lei. Ela nos impulsiona a fazermos coisas muito mais profundas do que a lei exigia. Então por que quando chega, por exemplo, em dízimo, tem gente que diz, não, dízimo era da lei. Se fosse da lei, que não era, o dízimo foi estabelecido por Deus antes da lei, começou com Abraão, é um decreto eterno, foi cumprido durante a lei e vai continuar sendo cumprido até o dia de Jesus voltar. Mas se fosse da lei, dá para a gente ver plenamente aqui, que Deus agora exigiria de nós muito mais do que o que os judeus faziam na lei. Tudo da graça é além da lei. Sabe? Por que quando chega em guardar o dia do Senhor, tem gente que diz, não, isso era para os judeus, isso era da lei. Era para os judeus, era da lei? Quando Deus estabeleceu a guarda do sétimo dia, irmãos, nem havia ainda a lei. Nem a lei havia. Deus já estava estabelecendo a guarda do sétimo dia. Veio a lei, eles regulamentaram, eles começaram a guardar o dia do Senhor, o sétimo dia. Eles trabalhavam o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. O sétimo dia, olha, agora esse é dedicado a Deus. Para tudo. Hoje ninguém trabalha, hoje ninguém faz nada, hoje é um dia para a gente ir para a sinagoga. Hoje é um dia que Deus exige que nós dediquemos esse dia por inteiro para Deus. Não havia calendário romano. Não havia calendário. Domingo, segunda, não havia isso. Quando o calendário romano foi estabelecido, os judeus já guardavam o sétimo dia, que começa para eles às 18 horas da sexta-feira, calhou de encaixar numa sexta-feira, pura coincidência, e vai até às 18 horas de sábado. Lá em Israel, o domingo é a nossa segunda-feira aqui. Eu já fui 7 vezes lá, mais de 7 até. E é interessante, né, que a gente está acostumado, quando fala domingo, tudo parado, ninguém trabalha, né? É dia de lazer, é dia de diversão, né? Para o mundo lá fora. Você chega em Israel, domingo, tudo aberto, todo mundo nos pontos de ônibus para ir trabalhar, todos os trabalhadores, todas as fábricas abertas. É a segunda-feira nossa. Vocês compreendem? Quando a igreja foi estabelecida, a igreja primitiva, então eles disseram, olha, vamos guardar o dia de descanso, o sétimo dia, o dia da ressurreição, que calhou de ser o domingo. O dia que Jesus ressuscitou, vamos guardar esse dia, que para nós ocidentais é o dia de repouso para todo mundo, né? Então nesse dia, olha, não é para você trabalhar, pastor, mas olha só, pastor Carlos, dia de domingo, pastor, o meu comércio,
o que eu trabalho lá é um dia que vende mais. É um dia que eu ganho, pastor, um dinheirinho a mais, só não sabe, né? Irmão, não importa. Você acha que se você for fiel a Deus, se você guardar o dia do Senhor, Deus não tem capacidade, Deus não tem poder de dar para você aquilo que o domingo dá? Será que Deus vai deixar você no prejuízo? Ou você não crê que Deus pode fazer isso? Nos outros dias, Deus acrescentar muito mais do que aquilo que você está conseguindo aos domingos. Pode ou não pode? Por que há tanta gente, meu irmão, que não guarda o dia do Senhor? Quantos estiveram hoje de manhã aqui, não retornam à noite, pode ver, ó. A palavra entra por aqui e sai por acolá. Eles ouvem a tua palavra, mas não as põem por obra. Olha, eles ouvem o que você prega, o que você ensina, mas eles não praticam a tua palavra. Eles não praticam. Então o que mais falta hoje são pessoas que pratiquem a palavra, que tenham a ousadia, sabe? Porque é uma ousadia praticar a palavra, viu? Os adventistas que guardam o sétimo dia, mas equivocadamente eles acham que é sábado mesmo, botaram isso na cachola dele, não tem quem tire, só Deus. Tudo bem, tá bom. Mas você sabe que eu admiro os adventistas? Por uma coisa, irmão Geraldo. Porque eles guardam mesmo. Pelo menos os que levam a sério, né? Não trabalham dia de sábado. Eu tinha um carpinteiro, uma época, muitos anos atrás, quando eu estava fazendo a reforma no meu sítio. E eu, louco para acabar a reforma, que eu queria mudar para lá. Eu queria deixar de pagar aluguel e morar no que era meu. Aí eu, querendo fazer hora extra, apressado para acabar as coisas. Aí um dia eu cheguei, me chamei eles, eu não me lembro o nome dele agora. Era um senhor já, muito bom profissional. Eu digo, irmão, olha só, eu precisava que você trabalhasse amanhã. Eu preciso acabar esse piso aqui. Eu preciso ter muita pressa. Esse pastor, o senhor desculpe, eu gosto muito do senhor. Se o senhor quiser que eu trabalhe segunda-feira até meia-noite, 1h, virar a noite, eu trabalho. Terça eu faço. Quarta eu faço. Quinta eu faço. Mas sábado, não. Aí eu ainda disse assim, eu te pago dobrado. Eu digo, eu pago o dobro do teu dia. Não. Puxa, aí eu gosto disso, sabe? Essa coisa de uma fidelidade a Deus. A pessoa é fiel. Sabe, isso aqui não é para brincar. Isso aqui é para se crer, é para se praticar. E é aí que você vê quem crê e quem não crê. Quem ouve a palavra e põe por obra, quem ouve a palavra e não as põe por obra, só ouve, não conseguem praticar a palavra. E eu pergunto para você que está aqui nessa noite, você tem praticado a palavra? Em todos os sentidos? Quando alguém te ofende, você é uma pessoa perdoadora? Ou quando alguém pisa no teu calcanhar, pastor, não é mal não, mas quando piso no meu calcanhar, olha, eu subo em cima do banco. Olha, eu pulo em cima da mesa, pastor, eu solto as frangas. Ah, é? Oh, que beleza, hein? Aprendeste aonde isso aí? Que espírito gerou isso na tua vida? Porque não tem gente que diz isso, não tem? Gente que guarda mágoa, gente que guarda rancor, gente que é vingativo, sabe, gente que chora de raiva. Já viu gente chorar de raiva? Já viu? Aquela que fica se mordendo, sabe? De raiva, de raiva. E aí, cadê a prática da palavra? Você é um bom marido? Você tem sido uma boa esposa? Um bom filho? Um bom pai? Você tem sido uma pessoa honesta?
O Senhor disse: seja o teu falar sim, sim, não, não. Como tem gente que, né, fica no meio termo, sabe? Gente que mente. Telefone toca. Ah, coisa boa, hein? Diz que eu não estou não. Olha, diz que eu não estou não. Pois é. Viu? Gente que compra não paga. Sabe que é desonesto, né? Gente que se prostitui. Marido que trai esposa, esposa que trai marido. E diz que crê em Deus. E diz que pratica a palavra. Que coisa, né? Como é que está a tua vida? Você tem ouvido tantas coisas aqui, não é? Mas você ouve e pratica? Ou você ouve e diz: que coisa boa, que palavra, hein? Você viu a palavra hoje? Maravilha, né, irmão? Poxa, estou indo para casa feliz da vida. Você viu? Pastor dizendo: é mesmo, é aquilo mesmo, viu, irmão? É aquilo mesmo. A pessoa tem que ser perdoadora. A pessoa tem que ser uma pessoa de domínio próprio. Tem que ser um bom marido, uma boa esposa, entendeu? Sabe como é que é a história? Aí quando chega na porta da igreja, acontece uma bobagem qualquer. Olha, solta os cachorros em cima de um, solta os cachorros em cima de outro, se atraca com o marido. Você pensa que não tem? Ainda bem que Deus muda as pessoas, né? Graças a Deus que muda quando as pessoas são de Deus e são humildes, né? Porque eu já soube de esposa que disse assim: estava com raiva do marido, pegou o copo com água. Eu não sei onde é que eu estou, que eu não meto esse copo na tua cara. Graças a Deus que Deus mudou. Não faz mais isso. Mas você pensa que não tem esposa que faz isso ainda? É, irmão, não é fácil não. Tem esposa rindo aí, será que faz isso, irmão? Não, né? Não. É só engraçado, né? É. Viu? Irmão, olha, presta atenção. Não pare o carro mais muito para cá, não, que interrompe a entrada. Você está pensando o quê? Sou amigo do pastor Carlos, viu? Vou parar aqui, acabou. Tira o meu carro do lugar, quero ver você tirar. Olha. Já imaginou a pessoa agir assim? Já houve caso. Você está pensando o quê? Sou amigo do pastor, viu? Quero ver você tirar o meu carro daqui. Pois agora é aqui, não tiro daqui. Convertidíssimo. Esse aí está convertido a Lúcifer. Porque a Deus não. Ao Senhor Jesus não. Esse aí tem o Espírito do Santo. Não o Espírito Santo. O Espírito de um santo qualquer aí inventado. Porque o Espírito de Deus não tem. Viu? É. Então é para ouvir a palavra e praticar a palavra. Será que tem alguém aqui que tem guardado mágoa no coração? Mágoa do marido, mágoa da esposa, mágoa de um irmão da igreja, mágoa de um irmão de carne, de sangue. Será que tem alguém aqui que tem nutrido esse sentimento de mágoa? Olha, a mágoa produz câncer. Mágoa causa derrame. Mágoa causa infarto. Mágoa
provoca úlcera nervosa, gastrite, diabetes. Vocês sabiam disso? Não sabiam. Causa tudo isso. Destrói a saúde. Viu? Destrói a saúde da pessoa. Tem gente que morre por causa de mágoa. Porque guarda raiva. Porque não é humilde, porque não é perdoadora. Viu? Então está aqui, ó. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade. Acabei de fazer isso. Promover a fé e o pleno conhecimento da verdade. E quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Vamos ficar de pé. Fique de pé agora, meus irmãos amados. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça.